Você não precisa de mais tempo. Você não precisa esperar mais um ano, outra estação, outra lição, outro sinal. Você não precisa de mais dinheiro, mais diplomas ou mais esforço. O que você precisa, o que sempre precisou, é de uma palavra, uma única frase alinhada, espiritualmente carregada e falada com convicção divina. Uma frase que não implora, não explica, não espera, mas comanda. Uma frase que reprograma a vibração de toda a sua vida e chama à existência aquilo que já estava preparado para você no invisível. Uma frase que muda seu mundo interior de tal maneira que o exterior precisa se curvar em 24 horas. O mundo dirá que mudança leva tempo, que você deve rastejar rumo à cura, que o progresso se mede em anos. Mas eu lhe digo, pela lei espiritual, a transformação não está em um calendário. Ela está em uma palavra. No momento em que você fala com fé, no momento em que declara sua identidade divina, no momento em que cancela o ritmo antigo e o substitui pela verdade, a lei se move. O espírito começa a rearranjar. A demonstração começa, não em uma semana, não em um ano, mas agora. E o que tem demorado aparecerá, porque a palavra foi liberada e não voltará vazia. A abertura da criação não foi um plano, não foi um processo, não foi uma estratégia, foi uma frase. Haja luz, e houve luz. Sem debate, sem atraso, sem discussão, apenas uma frase santa, carregada de poder criativo, pronunciada no vazio. E essa mesma lei é sua. Esse mesmo sopro lhe foi dado. Essa mesma autoridade aguarda o seu comando. Você nunca foi feito para vaguear. Você foi feito para falar. Você já tentou todo o resto. Você escreveu em diários. Você esperou. Você trabalhou. Você se preocupou. Mas ainda não pronunciou esta única frase. A frase que cancela o atraso. A frase que quebra o feitiço. A frase que enraiza o tempo, reconquista a direção e o devolve ao ritmo do plano perfeito de Deus. E eu lhe digo, com sagrada urgência, até que você fale a palavra, nada se move. Mas quando você o faz, tudo muda. Não em conceito, mas em forma. Não em teoria, mas em substância. O espírito não se move pela emoção. O espírito não se move pela carência. O espírito se move pela verdade, declarada com fé, falada com ousadia, liberada sem medo. Então permaneça por perto, porque antes que esta mensagem termine, você terá essa frase. Você saberá como dizê-la, quando dizê-la e o que esperar quando o fizer. Isso não é uma sugestão. Isso não é uma filosofia. Isso é lei. E quando a lei é ativada pela sua palavra, sua vida começa de novo em 24 horas. Comecemos. A maioria das pessoas não vive vidas. Elas vivem ciclos, espirais de espera, padrões de atraso. Caminham o mesmo círculo de escassez e chamam isso de realidade. Tocam a borda do avanço apenas para cair de volta no medo. Não porque sejam fracas, não porque sejam amaldiçoadas, mas porque nunca foram ensinadas a falar. Reagem, desejam, analisam, mas não decretam. E sem um decreto, a lei permanece inativa. Sem a palavra, a demonstração continua não nascida. Sem uma frase, o seu bem permanece selado no invisível. Eu vi vidas congeladas no tempo, não por inimigos externos, mas pelo silêncio interno. Não por falta de oportunidade, mas por falta de comando espiritual. São pessoas com visão, com ideias, com coração, mas sem ritmo na palavra, sem comando na boca, sem a frase sagrada sobre a qual a lei possa operar. Assim, elas derivam, repetem, tornam-se espectadoras espirituais num mundo que foi feito para ser moldado pela fala. Deixe-me ser claro, o espírito jamais sobreporá o seu silêncio. Deus jamais imporá ordem onde a sua palavra não a convidou. A lei é perfeita, mas não é forçosa. Ela espera a sua participação. Ela espera a sua vibração. Ela espera a sua voz. Até lá, a sua realidade assume por padrão os ritmos do medo, da cultura, da memória e da limitação herdada.
Não porque isso seja verdade, mas porque é o único ritmo disponível. Imagine um navio em alto mar, motor ligado, velas içadas, mas sem direção dada, sem porto declarado, sem coordenadas definidas. Esse navio não está quebrado, ele simplesmente não tem liderança. E a maioria das vidas é vivida exatamente assim. À deriva, não por acidente, mas por ausência de fala. Você não foi feito para derivar. Você foi feito para dirigir. Você não foi feito para adivinhar. Você foi feito para governar. Mas para governar, você precisa falar. Você precisa dizer em voz alta, diariamente, fielmente, ritmicamente, as palavras que dizem ao universo para onde ir. Você precisa dar ao espírito algo com que trabalhar. Um plano, um comando, uma frase que corte a confusão e estabeleça a verdade. Até que você fale com autoridade, sua vida não pode ascender em poder. Até que você declare a lei, sua linha do tempo não pode se reorganizar. Até que você dê voz à instrução divina, o céu não pode entregar o que já é seu. Você não está esperando o Espírito. O Espírito está esperando você. Então, eu lhe pergunto, o que você falou hoje? Que frase governou suas últimas 24 horas? Você declarou sua direção ou apenas descreveu seus atrasos? Você profetizou ou reclamou? Você ativou a lei ou se rendeu às aparências? Se você está preso, a resposta não é tentar mais. A resposta não é pensar mais. A resposta é uma frase. E uma vez pronunciada, a deriva termina. A reviravolta começa, e a lei que nunca falha inicia a sua obra santa. Todo atraso, todo descarrilamento, todo chamado desvio tem uma coisa em comum. Nunca foi maior que a lei. A lei não se preocupa com o quão longe você avançou na direção errada. Ela só se preocupa com o momento em que você fala a palavra certa. Porque a lei da reviravolta não opera pela lógica. Ela opera pelo alinhamento. No exato segundo em que você alinha sua vibração com a verdade divina, a reviravolta começa. A lei não exige explicação. Ela não pergunta há quanto tempo você está preso. Ela responde instantaneamente ao comando da fé. Há aqueles que acreditam que a mudança deva ser gradual, que a transformação deva seguir um longo caminho de arrependimento ou restituição. Mas a lei espiritual não precisa de tempo. Precisa de permissão. E a permissão é dada pela palavra. No momento em que você diz, eu agora estou alinhado ao bem divino, a lei não hesita. Ela se move, ela corrige, ela redireciona. Ela faz novas todas as coisas. Não algum dia, mas agora. Deixe-me contar uma história verdadeira. Uma mulher veio até mim em desespero. Suas finanças estavam esgotadas, seus relacionamentos em ruínas. Ela disse, eu já tentei de tudo. Mas eu disse a ela que ainda não havia dito tudo. Dei a ela uma frase ancorada na lei. Uma frase dita não em pânico, mas em ritmo. Ela a falou em voz alta, 3 vezes de manhã, 3 à noite. Ela não implorou, não explicou. Ela declarou. E em 24 horas recebeu um telefonema que reverteu inteiramente a sua situação. Uma dívida foi perdoada, um cheque liberado, uma nova oportunidade entregue. E ela perguntou, como pôde acontecer tão rápido? Porque a lei não se move pela velocidade, move-se pelo alinhamento. No momento em que ela se alinhou à verdade, sem medo, sem dúvida, sem contradição, a lei da reviravolta foi ativada. Não porque ela mereceu, não porque consertou tudo, mas porque finalmente falou a língua do céu. Essa lei é antiga, é espiritual, é bíblica e está disponível para você agora. Em Isaías 30:21 está escrito: os teus ouvidos ouvirão uma palavra atrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Essa palavra não vem apenas do céu, ela também precisa sair da sua própria boca. Você deve dizer, este é o caminho, e começar a andar ao som do seu próprio comando divino. Então ouça com clareza. A sua reviravolta está a uma frase de distância. Não porque a frase seja mágica,
mas porque carrega a vibração da verdade. Ela ativa a lei. Ela põe fim à confusão. Ela realinha sua vida com o que já estava escrito. A lei da reviravolta não atrasa. Ela não precisa de processo. Ela precisa de uma palavra. E uma vez que a palavra é dita, o que antes levava anos, agora leva horas. Porque, no momento em que sua vibração muda, todo o resto precisa obedecer. Agora eu lhe dou a frase. Isso não é poesia. Não é pensamento positivo. Não é uma frase motivacional. É tecnologia espiritual. Uma chave divina quando pronunciada em fé e sem desculpas. Ela sobrepõe o medo, cancela o atraso, quebra o ritmo da resistência e ativa a sua demonstração em 24 horas. A frase é curta, mas a lei que ela ativa é eterna. Diga-a lentamente. Diga-a com reverência. Diga-a em voz alta. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. De novo. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Essa frase carrega 3 leis em um único sopro. Primeiro, a lei da assunção. Eu agora entro. Você não está mais esperando, tentando, perseguindo, adiando. Você está entrando, você se move em fé. Você adentra aquilo que já existe. O céu responde ao movimento, não à hesitação. Segundo, a lei do tempo divino, a vida que já foi preparada para mim. Não é uma vida que você constrói. É uma vida que já foi construída no Espírito. Todo desejo, toda visão, toda ideia divina foi colocada em seu coração porque já existe no invisível. Você não a está criando, você a está reivindicando. Terceiro, a lei da demonstração acelerada. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Você não está exigindo, não está controlando, está comandando em ritmo com a ordem divina. 24 horas não são um teste, são uma afirmação de que a lei é instantânea quando plenamente alinhada. O visível pode mudar imediatamente ou começar seu movimento no instante em que você fala, mas a reviravolta espiritual é sempre agora. Deixe-me dar a sua raiz escritural, Isaías 65, 24. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isso significa que o céu não espera para responder. Ele responde de antemão à vibração de uma fala alinhada. Antes mesmo de você terminar a frase, o Espírito já começou. E quando você disser essa frase, diga-a não a partir do medo, não a partir da pressão, mas a partir da autoridade. Não a diga como pergunta, mas como lei, porque é lei. Uma lei que nunca falha. Uma lei que governa provisão, direção, cura, sucesso. Uma lei que não pode atrasar quando falada por alguém que sabe que tem respaldo por direito divino. Diga-a novamente, com ousadia e poder. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Esta é a sua frase, é a sua chave. E uma vez dita em fé, o portão se abre, porque a lei, uma vez ativada, se move mais rápido que o pensamento e mais fundo que o medo, e não voltará vazia. Aqui está, a frase que a maioria jamais pronuncia. A frase pela qual a maioria das almas anseia, mas não ousa declarar. A frase que atravessa a confusão, apaga anos desperdiçados, silencia o medo e sobrepõe cada falso ritmo que você herdou do mundo. Não é complicada, não está escondida, não é reservada à elite espiritual. É uma chave, e eu agora a coloco em suas mãos. Mas você precisa usá-la, você precisa pronunciá-la, não suavemente, não com dúvida, mas com comando, convicção e ritmo. Aqui está a frase. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Diga-a em voz alta. Deixe as sílabas passarem por seus lábios como relâmpago.
Deixe a vibração percorrer seu corpo. Deixe o céu ouvi-lo com clareza. De novo. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Por que essa frase funciona? Porque ela fala a 3 leis em um único ritmo. A primeira é a lei da assunção. Você não está mais esperando, desejando ou vagando. Você está entrando. Você não pergunta se é possível. Você entra como se já fosse, porque no espírito já é. No invisível, a porta já está aberta. A vida já existe. Ela não está vindo, está aguardando. E quando você dá o passo, ela corre ao seu encontro. A segunda lei é a do tempo divino. A vida que já foi preparada para mim. Ela não está sendo construída. Ela está feita, completa, terminada. No momento em que você a desejou, o céu a desenhou. A visão não foi aleatória, foi reconhecimento. Você viu o que já era seu e agora o pronuncia em forma. Deus não faz você adivinhar. Ele prepara e posiciona e a sua palavra lhe dá acesso. E a terceira lei, a que sacode a ilusão do atraso, é a lei da demonstração acelerada. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Não porque você esteja com pressa, não porque exija, mas porque a lei não precisa de tempo, precisa de alinhamento. E 24 horas não são um teste de Deus, são um teste da sua disposição de falar como quem sabe. O seu mundo pode ser reconfigurado em 1 hora, em um sopro, num piscar de olhos, quando a palavra é verdadeira. A Escritura confirma. Isaías 65, 24. Antes que clamem, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que a frase termine, o céu já a ouviu. O Espírito não demora. A lei não emperra. A lei age no momento em que a sua vibração se alinha ao seu desígnio. Então, diga agora. Diga com poder. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Você não está esperando. Você não está implorando. Você está comandando. Isso não é fantasia. É o seu direito divino. O Espírito esperou por este momento. O invisível esperou pela sua palavra. Agora, diga-a com frequência, fielmente, ritmicamente. E prepare-se para ver uma reorganização tão rápida que humilhará a sua mente e glorificará o seu Deus. Porque uma vez que a frase é dita, a lei começa. Uma frase não é um feitiço. Não é algo que você sussurra uma vez e espera que o universo ouça. É um comando. E um comando deve ser dado com ritmo, com reverência e com repetição. Você não está lançando desejos ao ar. Você está construindo realidade com a substância do som. Você deve pronunciar a frase como quem governa, não como quem suplica. Como quem sabe, não como quem duvida. Seu tom importa. Sua postura importa. Sua expectativa importa. Porque o Espírito não responde apenas às palavras, mas à vibração por trás delas. Quando dizê-la? Diga-a logo ao acordar, antes que o mundo possa discutir com a sua verdade. Diga-a de novo ao meio-dia, quando o impulso ameaça diminuir. Diga-a mais uma vez antes de dormir, quando o véu entre o visível e o invisível se torna mais tênue. E diga-a nos momentos de ação. Antes de enviar a mensagem, de tomar a decisão, de entrar na sala. Que ela seja sua senha espiritual, seu salvo-conduto energético, sua ignição interior. Que cada ato do seu dia seja precedido pelo decreto. E como dizê-la? Nem rápido, nem sem vida. Diga-a com ritmo, com fôlego, com pausa, com poder. Imagine que você está de pé diante dos portões do seu próprio reino e que sua voz é a chave. Imagine que o seu futuro já está de pé atrás da cortina, esperando uma única palavra para ser convocado. Então fale. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Que cada sílaba carregue comando. Que nenhuma parte de você a contradiga. Não apresse. Não analise. Fale como lei.
Diga até imprimir nas suas células, até que o seu sistema nervoso não reaja mais às aparências, mas à verdade. Diga até que a voz da dúvida se dissolva. Diga até que o seu ambiente mude, porque mudará. Precisa mudar. A lei não pode voltar vazia. E o que você não deve fazer? Não a diga uma vez e passe o resto do dia falando medo. Não a declare de manhã e a cancele com queixa ao meio-dia. Não plante essa semente para depois desenterrá-la com preocupação. Guarde a sua boca como um templo. Que nada saia dos seus lábios que enfraqueça a sua palavra. Lembre-se, a frase não é mágica, é lei. Ela funciona não porque você seja digno, mas porque está alinhada. Funciona não porque você se esforça muito, mas porque você fala a verdade. E a verdade, quando dita com ousadia, reorganiza tudo a seu favor. Então diga novamente, agora. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. É assim que você move montanhas. É assim que você desloca linhas do tempo. É assim que você se torna o governador da sua própria demonstração. Não por meio da esperança, não pela espera, mas pelo ritmo ousado e fiel da sua palavra. E no momento em que você fala assim de forma consistente, o universo responde, não em confusão, mas em manifestação perfeitamente ordenada. Muitos perguntam, é realmente possível? Uma única frase pode mudar minha vida em 24 horas? E eu respondo com santa certeza, sim, se for dita na vibração da lei divina. Porque a transformação espiritual não é gradual. Não é uma chama lenta, é instantânea no invisível e torna-se visível tão rápido quanto a sua crença permitir. Não há tempo no espírito. O que você acha que leva meses na matéria, leva apenas momentos na verdade. A velocidade não diz respeito à frase, diz respeito à certeza. Deixe-me explicar o que chamo de física espiritual da manifestação. Espírito é substância. Palavra é vibração. E vibração é o padrão ao qual a matéria deve obedecer. Quando você fala a partir do alinhamento espiritual, suas palavras enviam um comando ao invisível, um padrão que puxa cada partícula da realidade para uma nova forma. Isso não é misticismo, é lei. A lei é perfeita, a lei é exata, a lei é obediente. Jesus disse em Mateus 8,13: Seja feito conforme creste. E o servo foi curado naquela mesma hora. Não amanhã, não na semana que vem, na mesma hora. Por quê? Porque a crença coincidiu com a palavra, e a palavra ativou a lei. É isso que a maioria perde. Falam a frase certa, mas no ritmo errado. Dizem a verdade com a boca, mas pensam com medo. Repetem palavras sem incorporação. Mas, no momento em que você realmente crê e fala como quem governa, a cura vem. A provisão aparece. A mudança começa. Você não precisa de 40 dias. Você não precisa de mais sofrimento. Você não precisa implorar a Deus para fazer o que já foi feito. Você só precisa falar como quem já possui. Porque você possui, o que você busca não está distante. Está aqui, pairando, envolvendo você no invisível, esperando tomar forma no momento em que você lhe der estrutura por meio da sua frase. Pense nas suas palavras como plantas arquitetônicos. A sua frase é o projeto. O espírito é o construtor. No instante em que o projeto está claro e alinhado, a construção começa. E eu lhe digo, Deus constrói rápido. Não há fila de espera no céu, nenhum atraso no suprimento divino. O único atraso é a sua própria hesitação em falar. E por que 24 horas? Não como um prazo, não como um teste, mas como um ritmo sagrado de expectativa, um ciclo completo de rendição. Uma rotação do Sol para praticar o comando inabalável. Um recipiente no qual a sua palavra deve viver, respirar e crescer. Se você sustentar a sua declaração por 24 horas, sem contradizê-la, sem duvidar, sem enfraquecê-la, verá as primeiras evidências da mudança. Um ar diferente, um sinal na sua caixa de entrada, uma mensagem, uma liberação, um movimento.
porque a lei responde instantaneamente à integridade espiritual. Diga agora: o tempo não me atrasa, o espírito não estagna. O que eu falo em verdade aparece em forma dentro de 24 horas por lei divina. E assim é. A sua mente não é a sua senhora. Ela é sua serva. E, no entanto, para a maioria, a serva virou rainha. Pensamentos de medo, arrependimento e repetição correm soltos porque a mente nunca foi treinada pela palavra. Mas hoje o padrão se rompe. Hoje você começa a reprogramar o ritmo de toda a sua atmosfera mental com uma única frase, dita com autoridade divina. Você não precisa lutar com cada pensamento. Não precisa consertar cada memória. Você só precisa plantar uma nova semente, tão forte, tão rítmica, tão carregada de voltagem espiritual, que ela sobreponha tudo o que veio antes. Essa semente é esta frase: eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. No momento em que isso se torna a sua base mental, o seu subconsciente precisa mudar. O seu sistema nervoso precisa obedecer. A sua energia precisa corresponder. Essa frase não apenas declara o que vem, ela substitui o que foi. Dissipa a névoa de linhas do tempo antigas, cancela o resíduo emocional do atraso e diz a todo o seu ser: não vivemos mais no medo, vivemos na lei. Ouça, a maioria das mentes é treinada pelo trauma, pela cultura, pela lógica, pela memória. A sua precisa ser treinada pela verdade. E a verdade não é passiva. Ela é falada, é repetitiva, é rítmica. Diga a frase como um mantra, como uma melodia, como um metrônomo. Toda vez que um pensamento antigo surgir, substitua-o. Toda vez que o medo inflamar, sobreponha-o. Toda vez que você se sentir atrasado, declare: acabo de chegar. A mente não discute com a convicção. Ela se curva ao ritmo. Ela cede à repetição. Eis como você reprograma. Antes de dormir, diga a frase em voz alta. Que ela seja a última vibração que o seu corpo escuta. Ao acordar, diga-a novamente. Que ela vá adiante de você no dia. Nos momentos de dúvida, diga-a devagar, 3 vezes, respirando a cada palavra. Escreva, repita, cante se for preciso, mas nunca a deixe morrer no silêncio. Você não está apenas se convencendo, está construindo uma nova trilha mental, um sulco espiritual. E quando ele fica fundo o bastante, torna-se automático. As crenças antigas não sobrevivem na presença da lei falada. A nova frase torna-se o seu software interno. E quando o sistema muda, a experiência precisa acompanhar. Diga agora, não como lição, mas como ferramenta de reprogramação. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Você sente a mudança? Isso não é imaginação. É a realidade respondendo. Porque a mente, uma vez dominada pela palavra, torna-se o ventre da sua demonstração. Você não é os seus pensamentos passados. Você não é a sua velha programação. Você é quem fala a verdade. E hoje o seu mundo interior recomeça. E assim é. O universo não responde à sua necessidade. Ele responde à sua palavra. A lei divina não age na confusão. Age na clareza. O céu não se move quando você entra em pânico. Ele se move quando você comanda. E no momento em que você fala a sua palavra como lei, como verdade resolvida e inquestionável, toda a arquitetura do invisível começa a se rearranjar. As partículas se reordenam, as portas se destrancam, os caminhos se abrem, porque a voz da autoridade espiritual foi ouvida. Ouça com clareza. O comando que faz o universo mover-se não é alto, não é desesperado, é alinhado. É o som de alguém que sabe, não de alguém que implora, que espera, que se pergunta se já é tarde demais, mas de alguém que entende a aliança em que caminha, a lei que o respalda e o poder da frase que pronuncia. Por isso, eu lhe dou um desafio sagrado. Não por entretenimento, não por curiosidade, mas por demonstração divina.
Pelos próximos 3 dias. Sim, 3 dias. Diga essa frase 4 vezes ao dia. Uma ao despertar, uma ao meio-dia, uma antes do pôr do sol e uma à meia-noite. Em cada vez, fale como um comandante fala ao mar. Fale como quem separa as nuvens com um sopro. Fale como quem não tem nada a provar, mas tudo a reivindicar. Aqui está a frase, e desta vez você a dirá como lei. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas, por lei divina. Não mude as palavras. Não acrescente o seu medo a elas. Não pergunte como. A lei não exige como. A lei exige alinhamento. E o que acontecerá? Você sentirá a resistência subir. Sentirá a mente questionar. Mas permaneça fiel ao ritmo. Porque no momento em que você atravessa o véu da dúvida, uma mudança começa. Você notará sincronicidades. Receberá uma mensagem. Sentirá paz. Sentirá o peso do atraso se levantar. E então, em 24 horas, um sinal, uma bênção, um movimento aparecerá. Por quê? Porque você falou, você comandou, você ancorou, e a lei não volta vazia. Diga agora, como seu primeiro comando do dia: eu coloco minha vida em ordem divina, eu falo com autoridade, eu espero a demonstração agora. Isso não é sobre ego, não é sobre mágica, é sobre maturidade espiritual. Você não está aqui para apenas esperar. Você está aqui para governar. Você não está aqui para sofrer. Você está aqui para falar. O universo não favorece o forte, favorece quem fala a verdade alinhada. Então fale. Fale com frequência. Fale com fogo. E saiba que toda vez o invisível se curva, o caminho se desdobra, o suprimento se move. Porque finalmente você tomou o seu lugar como alguém que governa pela palavra. E assim é. Agora selamos a palavra em ritmo. Não raciocinamos. Não analisamos. Afirmamos. Essas declarações não são enfeites. São cargas espirituais. Raios lançados ao invisível. Cada uma é um golpe contra o atraso. Cada uma é uma vibração que reorganiza sua linha do tempo. Não as sussurre. Declare-as. Que cada sílaba se torne lei ao sair da sua boca. Fale estas em voz alta, com fôlego, com ousadia, com ritmo. Eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Eu não estou atrasado, eu estou alinhado. A minha provisão está presente e correndo para tomar forma. O velho se foi. A demonstração começa. O espírito se move na velocidade da minha fé. Eu não estou esperando. Eu estou recebendo. Eu comando com amor e a lei responde com poder. De novo, eu entro. Está preparado. Aparece agora. Você não está falando para convencer ninguém. Você está falando para ativar o plano. Você não está pedindo ajuda. Você está acionando a lei. Essas palavras não são ferramentas. São moldes falados à atmosfera. Elas constroem a forma que a sua demonstração seguirá. Agora pronuncie este selo final. Diga devagar. Diga 3 vezes. Diga com tudo em você. Eu falo. Eu me alinho. Eu recebo. Eu falo. Eu me alinho. Eu recebo. Eu falo. Eu me alinho. Eu recebo. Que esse ritmo seja a sua realidade. Que esta frase seja o seu novo alicerce. E lembre-se, toda vez que você fala, algo é enviado, algo é mexido, algo é convocado. E assim é. Agora que você falou, continue falando. Agora que você se lembrou, permaneça no ritmo. Você não chegou ao fim de um vídeo. Você atravessou para um novo modo de ser. Você recebeu uma frase não apenas para recitar, mas para viver. E, se realmente andar nela, se a pronunciar com domínio, você começará a ver sinais, evidências, mudanças, surpresas. Tudo em 24 horas. Não porque você forçou, mas porque finalmente se alinhou. Eu o convido agora, não a performar, não a provar, mas a declarar. Escreva a frase nos comentários, não por engajamento, não por aparência, mas como um ato de ativação espiritual.
Deixe a sua frase ecoar no campo digital e que o seu comentário se torne o seu contrato com a lei divina. Digite: eu agora entro na vida que já foi preparada para mim. Ela aparece dentro de 24 horas por lei divina. Volte depois. Testemunhe o alinhamento. Testemunhe os comentários que fortalecem a sua fé. Retorne amanhã e testemunhe. A sua palavra não é apenas uma ideia, é um acordo espiritual. Inscreva-se não por mais conteúdo, mas para permanecer na corrente. Que este canal seja o seu lembrete. Que esta voz o ancora quando você deriva. Que este ritmo o reajuste quando o mundo o distrai. Você não é mais um buscador. Você é um falante. Você é um governador. Você é alguém que anda pela lei. E agora que você falou, observe o que se desenrola. Não por acaso, não por esforço, mas pela lei inquebrável de que aquilo que você fala em fé precisa aparecer em forma. Está feito. E assim é.